Irmãos queridos, que privilégio nós temos de nos reunirmos essa noite, 30 anos depois da organização da nossa igreja. Era um domingo pela manhã, às 8h10, quando a comissão especial do presbitério Tiradentes, extinto, se reuniu no nosso antigo endereço, Espírito Santo 220, para organizar a nossa congregação em igreja. Nós estamos aqui para celebrar o Deus triuno, porque grandes coisas Ele tem feito em nosso favor. Ficamos de pé e vamos começar o culto ouvindo Deus falar. Abra sua Bíblia no Salmo de número 126. Salmo de número 126. Na versão Ara, que é a versão de nossa igreja, nós vamos ler esse pequeno salmo de modo alternado. Salmo de número 126, um cântico de romagem. E os ímpares, e vocês, bem filhos, os pais. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, colherá com júbilo, trazendo seus feixes. Amém. Em adoração, reverendo José Carlos, presidente do nosso presbitério, nós conduz a Deus. Oremos. Grande Deus, nós te louvamos esta noite, mais uma vez, alegres, pelo aniversário desta igreja, pela história que o Senhor permitiu ser construída, certos, ó Deus, até aqui o Senhor tem abençoado e continuará a fazê-lo até que Jesus venha resgatá-lo. Deus, mais uma vez te pedimos que tu abençoes este culto, falando ao nosso coração através de cada ato dele. Te louvamos pela tua presença conosco, porque apesar de sermos nós, tu estás presente entre nós e em nós. E dá, ó Deus, que cada um aqui presente possa experimentar a tua presença. Em nome de Jesus oramos. Amém. Cantemos aquele que é exaltado. Eu louvo
Isaías, capítulo 55. Não importa o dia da semana, não importa a região do mundo, todo culto bíblico tem um tempo de contrição e de confissão. Se formos honestos, temos muitos motivos para confessar a Deus. Isaías capítulo 55, esse pequeno capítulo de modo alternado também. Diz assim o Espírito Santo através do meu servo, os ímpares e a igreja dos pares. Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei um testemunho aos povos, como um príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os teus pensamentos não são os nossos pensamentos, nem os nossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e cai dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro peguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os rodeios comerão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Oremos silenciosamente, confessando as nossas faltas ao Senhor. Depois de alguns instantes, Reverendo Clérison, o presidente do nosso sínodo, nos conduzirá. Pai de misericórdia, nós nos colocamos diante da Tua santa presença nesse momento, entristecidos, obviamente, pelos pecados que muitas vezes cometemos por palavras, pensamentos e obras. Mas, ao mesmo tempo, Pai, cheios de esperança, por sabermos que em Cristo Jesus há perdão para os nossos pecados. A palavra diz que se nós nos confessarmos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, guiados, ó Pai, nestas palavras benditas da Tua palavra, da Santa Escritura, é que nos colocamos diante do Senhor, cada um aqui, pedindo que o Senhor, olhando para os nossos corações, ajude-nos a nos parecermos cada vez mais com Teu Filho, que é Cristo Jesus. Desde já, ó Pai, nós bendizemos o Senhor, louvamos ao Senhor, porque de fato há perdão em Ti. E é isso que nos alegra e nos impulsiona nesse momento
continuarmos cultuando, adorando, reconhecendo a grandeza e a majestade do teu santo nome. Obrigado, Pai, por esse momento tão precioso. Nós oramos assim no nome querido e amado do nosso Redentor, Cristo Jesus. Amém. Cantemos juntos o hino de número 74, Sinceridade, de pé. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor estende aqui, aceita o pecador. Eu venho como estou, se venho como estou. Essa não é uma noite comum, meus irmãos. Jesus declarou em Mateus 16, versículo 18, a parte B: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja tem um dono, a igreja tem um cabeça, a igreja tem um noivo, a igreja tem um supremo pastor, e a igreja tem um rei, e o seu nome é Jesus, o Cristo. Essa igreja que pertence a Jesus está espalhada por todo o mundo, sob diferentes nomes, culturas e tradições. Essa igreja perpassa os séculos, acolhendo os eleitos de Deus, que vão sendo chamados à fé ao longo da história da redenção. Todavia, aprove ao Senhor que eu e você estivéssemos hoje numa parte visível e preciosa desse grande corpo que chamamos de Igreja Presbiteriana. Por influência da Reforma Protestante, especialmente sob o ministério de João Calvino em Genebra, o reverendo John Knox retorna à Escócia e ali um poderoso avivamento ocorre. Em 1560, exatamente 465 anos atrás, o parlamento escocês adota o presbiterianismo como sistema de governo oficial da Igreja Nacional da Escócia, Scotland Church, a primeira denominação em larga escala de fato presbiteriana na história, da qual nós herdamos valores confessionais
e herdamos a estrutura governamental. De lá, cruzando oceanos, o presbiterianismo alcançou a Inglaterra e depois os Estados Unidos, onde também floresceu. E em 12 de agosto de 1859, um jovem pastor americano, ainda solteiro, reverendo Ashbel Green Simon, com apenas 26 anos, chega ao Brasil, trazendo consigo a fé reformada e o presbiterianismo. Seu ministério foi muito breve, mas profundo. Reverendo Simon morreu aos 34 anos, porém deixou uma semente viva que germinou, frutificou e hoje se manifesta na Igreja Presbiteriana do Brasil, a maior denominação de fé reformada da América do Sul, com quase 166 anos de história em solo brasileiro. Em Belo Horizonte, a Igreja Presbiteriana está desde 1912, portanto, há 113 anos. E aqui estamos nós, como Igreja Presbiteriana Manaim, celebrando 30 anos de organização nesse bairro. Sim, meus irmãos, essa não é uma noite comum. É noite de júbilo, é noite de reverência, porque a boa mão do Senhor tem conduzido a nossa história. Ao longo de 3 décadas, seguimos proclamando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo com fidelidade bíblica e compromisso confessional. A nossa ata de fundação, que ainda está nos arquivos do Conselho de nossa Igreja, a ata original, registra que no dia 23 de julho de 1994, foi estabelecida a Congregação Presbiterial de Nova Sintra, esse bairro, com 45 membros comungantes e 26 membros não comungantes, um total de 71 irmãos. Exatamente um ano depois, no dia 23 de julho de 1995, às 8h10 da manhã, a comissão do extinto presbitério Tiradentes reuniu-se em nosso antigo endereço, Espírito Santo 220, para organizar a Igreja Presbiteriana Manaim, com 63 membros comungantes e 26 não comungantes, totalizando 89 irmãos. Hoje, de modo oficial, nós somos 149 membros, sendo 121 comungantes e 28 não comungantes, distribuídos em mais de 60 famílias. Nenhuma igreja é órfã, e nem poderia ser. Por isso, de modo simbólico, mais de 30 anos depois, com maturidade cristã, nós expressamos o nosso respeito fraterno e honra à nossa igreja-mãe, porque toda igreja tem uma mãe, a 7ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Crescemos e agora, com mais maturidade, nós seguimos avançando e servindo no reino, ao lado não só da 7ª, da Memorial, de tantas outras igrejas irmãs em nossa cidade. Com gratidão sincera, nós louvamos a Deus pelos membros fundadores de nossa igreja. Muitos já estão na glória, outros servem em diferentes igrejas e alguns permanecem firmes em nosso meio. Com especial honra, destacamos o casal, cuja sala de estar foi o berço desta igreja, presbítero Jair Bragança, que já desfruta da glória eterna, e dona Nenzina Bragança, com 96 anos, membro de nossa igreja. Um casal que é exemplo de fé, desde muitos anos atrás, exemplo de hospitalidade. É também com ternura, com saudade e honra que recordamos de nossa irmã Ana Correia, chamada à eternidade no último dia 23 de março, e que exatamente hoje completaria 92 anos. Louvamos a Deus por sua vida, legado e descendência. Que o Espírito Santo siga consolando os corações amputados, na certeza do reencontro celeste. Irmãos, também é necessário olhar para trás e reconhecer as muitas mãos que Deus usou ao longo do caminho. A cada membro que serviu nos bastidores, aos que participaram na construção de 2 templos, o antigo e o atual, aos pedreiros, engenheiros, arquitetos, marceneiros, eletricistas, pintores, vidraceiros, zeladores, aos músicos, líderes de crianças, adolescentes, jovens, mulheres, homens, à equipe de limpeza, aos intercessores, aos professores de escola dominical, cozinheiros, recepcionistas, cada um contribuiu com dons, tempo, recursos e orações. Para Deus, ninguém é pequeno ou descartável, nem pequeno demais que não possa ser usado por Ele em sua obra. Que honra poder dizer: o Senhor nos sustentou e usou o seu povo para a glória dele e o avanço do reino. A cada dízimo depositado com fidelidade, a cada oferta lançada com amor, a cada reunião, a cada visita, a cada lágrima, a cada disciplina, a cada reconciliação,
Tudo foi instrumento da graça formadora de Deus. A Ele seja toda a glória. Agradecemos profundamente e sinceramente a todos os oficiais, presbíteros e diáconos que ao longo desses vários anos serviram com zelo e temor. Louvamos pelos líderes de ministérios, pelas mais de 300 de membros que já passaram pelo nosso rol e que deixaram marcas vivas de fé e de serviço. Não seria possível e nem prudente tentar nomear todos, mas como o apóstolo Paulo nos lembra em 1 Coríntios 15, 58, no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nessa noite nós temos a honrosa alegria de receber representantes de toda a nossa estrutura conciliar. Pela primeira vez em 30 anos, a nossa igreja celebra seu aniversário com a presença dos 3 níveis superiores da liderança da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo José Carlos Ribeiro, presidente do Presbitério Sudoeste de Belo Horizonte, sob cuja jurisdição o nosso conselho e eu estamos. Reverendo Cleverson Moreira, presidente do Sínodo de Belo Horizonte, que jurisdiciona o nosso presbitério. E o reverendo Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, desde 2002, que jurisdiciona o nosso sínodo, além das suas instituições e de toda a denominação. Ao olharmos para esse culto hoje, nós somos lembrados de que pertencemos a algo muito maior do que a nós mesmos. A Igreja de Cristo não é um projeto humano e nem pode ser conduzida na força do homem. Ela nasce da palavra, é edificada pelo Espírito e tem como fundamento os apóstolos e profetas, tendo Cristo como a principal pedra. Quem diria, né, meus irmãos? Jubileu de pérola. 30 anos de organização. Pérola, um pequeno grão de areia, intruso em uma ostra, um incômodo, uma ferida, mas com o tempo esse grão foi sendo envolvido por uma substância protetora, até tornar-se uma pérola preciosa. Assim é a história da Igreja Presbiteriana do Manaim. Não nasceu pronta, nem perfeita e nem está, mas foi sendo moldada, dia após dia, pela palavra de Deus, pela graça de Cristo, e pelo ministério de, até agora, 10 pastores que, direto ou indiretamente, assumiram a nossa igreja. O que era frágil foi revestido pela justiça de Jesus. Cada oração, cada recomeço, cada passo de fé fez e faz parte desse processo. Portanto, não celebramos hoje a perfeição, mas a perseverança. Não estamos no teatro, não exaltamos brilho próprio ou façanha de indivíduo algum, mas glorificamos a luz de Cristo, que transforma grãos ásperos em joias eternas. A igreja visível e seus líderes continuam imperfeitos, mas olhando para Jesus Cristo, Deus homem, que é para sempre perfeito. 30 anos depois, seguimos sendo formados, continuamos sendo moldados e desejamos ardentemente ser um vislumbre do reino que virá em Nova Sintra, Belo Horizonte, o Brasil e além fronteira. Manaim, pastores, irmãos presentes, equipe de música, fiquemos todos de pé para glorificar aquele que é digno, porque é digno só o Senhor. Cantemos aí. Sacrifício.
entrar no ato soleníssimo do nosso culto. Nós escolhemos de maneira estratégica, há quase um ano atrás, esta data, a data histórica do jubileu, para poder ordenar os oficiais eleitos na nossa eleição unificada do dia 18 de maio. Em nossa tradição reformada, nós reconhecemos apenas 2 ofícios ordinários que permanecem na igreja neotestamentária, dando continuidade ao caráter plural dos anciãos do Antigo Testamento. No Novo, nós temos os presbíteros. E de alguma maneira, alguns autores acreditam que, dando continuidade a algumas funções dos levitas, no Novo Testamento nós temos os diáconos. Os presbíteros, eles se dividem em 2 funções, né? Nós chamamos na tradição presbiteriana, um de presbítero docente, aquele que vai para o seminário, aquele que se dedica e afadia no ministério da palavra, ministro da palavra e dos sacramentos, chamamos ele de presbítero docente, é o que nós 4 aqui atualmente somos, e aqueles que são eleitos pela comunidade são chamados de presbíteros regentes e tomam parte no governo espiritual e administrativo da igreja. Os diáconos, diferentemente do que muitos possam imaginar, eles são os amortecedores da unidade da igreja. Crescendo o Evangelho, os apóstolos viram a necessidade de ter um grupo de oficiais que pudesse literalmente servir as mesas, cuidar das necessidades físicas do povo de Deus, materiais do povo de Deus, a visitação dos enfermos, as necessidades dos pobres, a arrecadação de ofertas. Na Genebra de João Calvino, eram os diáconos que faziam certa gestão, inclusive, do dinheiro que entrava para o cuidado das necessidades daquela igreja e dos seus membros. Portanto, hoje, nós temos o privilégio de poder investir alguns que foram reeleitos, poder ordenar alguns que não tinham um ofício antes e investir aqueles que nós vamos ordenar. Irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Rei e cabeça de sua igreja, possuindo todo o poder no céu e na terra, deu à igreja presbíteros para governá-la em seu santo nome e de conformidade com a sua palavra. Vê-se no Novo Testamento que o governo da igreja está com divina autoridade a cargo dos presbíteros. Os presbíteros regentes são representantes eleitos pelo povo de Deus para então representar os interesses do próprio Cristo. Como tais, os vemos exortados nas Escrituras a zelarem sobre si e sobre o rebanho confiado em seu cuidado, a fim de que não entre no rebanho qualquer corrupção de doutrina ou costumes, assim como diz em Atos capítulo 20. E os encontramos também em Jerusalém, Atos 15, sentados em concílio com os apóstolos e presbíteros, representando as igrejas locais, tomando parte nas deliberações. Assim, pois, compete aos presbíteros regentes tomar parte do governo, na disciplina e na superintendência das igrejas locais a que pertencem e da denominação, quando para isso forem eleitos, conjuntamente com os reverendos, que são ministros da palavra, também presbíteros pro ofício. O ofício de presbítero regente é, portanto, de grande importância e de solene responsabilidade. Todos os que o exercem devem buscar em Jesus, de quem procede todo o poder e autoridade, a graça necessária para o cumprimento dos seus deveres. E os membros da igreja devem sustentar os braços desses seus eleitos, auxiliando-os e orando por eles. Procederemos agora, meus irmãos, com a investidura dos irmãos. À medida que eu for citando os nomes, os irmãos, por favor, desçam e fiquem de frente para o púlpito, por gentileza. O microfone será entregue a cada um dos nossos irmãos. Presbítero Emerson Carneiro Miranda, presbítero Evanildo Alves de Souza e presbítero Flávio Augusto Teixeira Silva, que foram eleitos no dia 18 de maio de 2025 para esta igreja e aceitaram o mandato a ele confiados. Ambos virados para o púlpito, por gentileza. Já foram ordenados presbíteros em nossa denominação, por isso hoje eles vão ser apenas investidos ou instalados no mandato recebido. A ordenação é perpétua, mas o exercício do mandato é temporário. Por gentileza, nossos irmãos então reeleitos, queiram se apresentar aqui para que vocês sejam reconduzidos e investidos no novo mandato. Tendo sido eleitos, nesse caso, reeleitos pela igreja para exercerem um novo mandato como presbítero Emerson e Evanildo reeleitos aqui, presbítero Flávio, de da Igreja Presbiteriana Memorial, agora reeleito para mais um mandato, mas eleito aqui pela primeira vez. Os senhores serão investidos, vistos que já foram devidamente ordenados no passado.
agora nós vamos reafirmar solenemente a vossa chamada e o vosso compromisso. Presbíteros, Emerson, Evanildo e Flávio, vocês continuam a crer nas Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento como palavra de Deus, totalmente confiável, totalmente inspirada pelo Espírito Santo e a suprema e infalível regra de fé e de prática? Vocês creem nisso? Sim. Vocês sinceramente continuam a subscrever os símbolos de fé de Westminster, composto do breve catecismo de Westminster, o catecismo maior e a confissão de fé de Westminster, adotados pela Igreja Presbiteriana do Brasil, como confiáveis exposições daquilo que a Escritura nos leva a crer e a fazer? Vocês subscrevem, continuam a subscrever os símbolos de fé de Westminster? Sim. Vocês continuam a se submeter ao sistema de governo presbiteriano, à disciplina e à constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, enquanto esses organismos se mantiverem fiéis às Sagradas Escrituras? Vocês continuam a se submeter? Sim. Vocês continuam dispostos a tomar responsabilidade pessoal na vida desta igreja, como presbíteros, para supervisionar o ministério e os recursos da igreja, para devotar-se à oração, ao governo e a pastorear o rebanho de Deus confiado na sua graça, de tal maneira que a Igreja Presbiteriana Manaim e a Igreja de Jesus Cristo em geral seja abençoada? Vocês seguem dispostos a isso? Sim. A Igreja Presbiteriana Manaim, aí eu convido agora aos membros ativos de nossa igreja, fiquem de pé, por gentileza, aos membros de nossa comunidade. Vocês, membros da Igreja Presbiteriana Manaim, reconhecem e publicamente recebem esses presbíteros como dádiva de Deus à sua igreja, para liderarmos nos caminhos de Jesus Cristo, enquanto eles forem fiéis às Sagradas Escrituras, prometem orar, amar, tributar honra e obediência no Senhor a esses homens, segundo a palavra de Deus e a constituição desta igreja, apoiando-os em sua liderança, para o qual Deus os tem chamado, para a glória e honra de Deus. Igreja, vocês os reconhecem, os recebem e assim prometem? Sim. Sim. Portanto, agora nossos irmãos serão investidos e instalados no novo mandato de presbítero, de 23 de julho de 2025 a 23 de julho de 2030, ou até que o rei retorne. Meus irmãos, fiquem de pé. Reverendo Pedro Stoffel, do presbitério das Alterosas, nosso patrocínio, por favor, venha aqui à frente, meu irmão. Nesse ato, não é um ato pastoral, é um ato do conselho diante da igreja. Eu convido o reverendo Pedro Stoffel, pastor da Igreja Presbiteriana do Belmonte, para conduzir-nos a Deus numa oração em prol desse novo mandato dos nossos irmãos. Reverendo. Ó Pai, o Senhor tem sido tão bondoso conosco, em especial, Pai, com essa igreja. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor, através dos irmãos aqui, escolheu esses homens que aqui à frente se apresentam, aqui à frente prometeram coisas diante do Senhor, diante da igreja. Estamos também diante da igreja que prometeu respeito a esses homens, prometeu que irão se submeter a esses homens enquanto eles forem fiéis à Tua palavra. E, Senhor, nós nos alegramos muito com este momento, porque reconhecemos neste momento o cumprimento daquilo que a Tua palavra nos ensina, Senhor. Ó Pai, que o Senhor continue derramando a Sua graça a esta igreja, através destes oficiais que aqui estão, e que todos os presbíteros, Pai, regentes e docentes que aqui estão eleitos, instalados, de fato possam ser bênçãos na vida desses irmãos aqui. Sim, e que essa igreja seja bem pastoreada, porque, como sabemos, a Tua palavra nos informa, o rebanho, Pai, não é nosso, nosso rebanho é do Senhor. Então, Pai, derrama a Tua graça e dê também forças, ânimos, sabedoria, para que esses presbíteros possam sempre guiar a Tua igreja através daquilo que a Tua palavra nos ensina, de acordo com os símbolos de fé, como eles mesmos prometeram aqui, e de acordo com a sabedoria que vem do alto. Continue, Pai, abençoando essa igreja. Esse é o nosso pedido, alegres que estamos aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu os declaro eleitos e devidamente investidos e instalados nesse novo mandato, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode se sentar, a igreja, pode retornar aos seus lugares, presbíteros. Obrigado. Irmãos Edmar Ferreira Soares, João Vitor Amarante Gonçalves, queiram se apresentar à frente do púlpito, por gentileza.
Atos 6:3, assim diz o Espírito Santo através do relato de Lucas: procure dentre vós, irmãos, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Os diáconos sejam respeitáveis, conservando o mistério da fé com a consciência limpa, como diz 1 Timóteo 3:8-9. Também, fruto de nossa Assembleia Extraordinária do dia 18 de maio, a Igreja elegeu esses 2 irmãos ao diaconato e o Conselho os considerou aptos para ordenação ao ofício, uma vez que eles não eram ordenados. Compete aos diáconos, segundo a nossa Constituição, a arrecadação de ofertas para fins piedosos, o cuidado dos pobres, doentes e inválidos, a manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino e exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Mas vocês compartilharam comigo pessoalmente o nosso grande sonho. Compete aos diáconos serem amortecedores da unidade da igreja, olharem com graça e com misericórdia, acolherem os marginalizados e cuidarem, realmente cuidarem da nossa comunidade. Compete a vocês também. Os 2 diáconos, portanto, vocês creem nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento como sendo a palavra de Deus, totalmente confiável, totalmente inspirada pelo Espírito Santo e a suprema e infalível regra de fé e prática? Vocês realmente creem nisso? Sim. Vocês sinceramente subscrevem os símbolos de fé de Westminster, adotados pela Igreja Presbiteriana do Brasil como confiáveis exposições daquilo que a Escritura nos leva a crer e a fazer? Vocês subscrevem e adotam os símbolos de fé de Westminster? Sim. Vocês se submetem ao sistema de governo presbiteriano, à disciplina, à Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Enquanto esses organismos se mantiverem fiéis às Sagradas Escrituras, vocês se submetem? Sim. Vocês aceitam o sublime e sagrado ofício do diaconato, que esta igreja lhes confiou, como manifestação da vontade de Deus para a vida de vocês, e prometem desempenhar fielmente todos os deveres desse cargo? Vocês aceitam e prometem? Sim. Vocês prometem procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja, de tal maneira que a Igreja Presbiteriana Manaim e a Igreja de Jesus Cristo em geral seja abençoada? Vocês prometem? Sim. Igreja Presbiteriana Manaim, mais uma vez de pé. Vocês, membros da Igreja Presbiteriana Manaim, que amam e conhecem bem os nossos 2 irmãos, reconhecem e publicamente recebem esses 2 irmãos como diáconos, como dádiva de Deus à sua igreja? Vocês reconhecem e os recebem? Sim. Vocês prometem orar, amar, tributar honra e obediência no Senhor a estes irmãos, segundo a palavra de Deus e a constituição dessa igreja, apoiando-os em sua liderança para a qual Deus os tem chamado, para a glória e honra de Deus? Vocês reconhecem, os recebem e prometem? Sim. Agora é o momento mais sublime de toda a ordenação. A igreja toda de pé. Nós queremos convocar todos os presbíteros da Igreja Presbiteriana do Brasil e os pastores, que são presbíteros também, para a nossa cerimônia de imposição de mãos. Assim eram ordenados os oficiais no tempo neotestamentário. Por favor, os ministros, reverendo João Felipe, reverendo Pedro Stoffel, reverendo Edson Gonçalves, reverendo Genilton, presbítero Leander, presbítero Renato Laranjo, os presbíteros de nossa igreja, por favor, cadê eles? Vocês estão aqui embaixo? Os presbíteros Emerson, Evanildo, Flávio. Vocês podem ficar aqui, nós temos o coração. Seja ele, por gentileza. Reverendo Roberto, que a pessoa faça as honras. Meus amados, vamos levantar nossas mãos, vamos pôr as mãos sobre os nossos irmãos. Ô Pai querido, nós queremos te agradecer nessa hora, quando 2 servos teus são escolhidos, são separados pela tua igreja para servirem às nossas mesas, para serem aqueles que vão de fato abençoar a igreja, cuidar dos órfãos, das viúvas, da ordem do culto, da harmonia da casa do Senhor, da arrecadação dos dízimos e ofertas. Vou exercer o ministério do diaconato na vida dessa igreja, para que os presbíteros, docentes e regentes possam cuidar do ministério da exposição da palavra. Derrama sobre esses irmãos porção dobrada do Espírito,
sustenta-os. Dê a eles, ó Pai, a unção da graça, para que eles sejam de fato bênçãos nas tuas mãos. Vasos preciosos, ser como os diáconos do passado, homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de sabedoria e de prudência. Ó Pai, que cada um deles seja um Estevão na tua obra, que cada um deles possam exercer como Filipe o seu ministério, que sejam homens diferenciados por ti, escolhidos por esta igreja, através, ó Pai, da unção da tua graça que levou a escolher esses homens para este serviço, para este ministério. Nós os consagramos a este trabalho, de acordo com a tua graça, de acordo com a tua misericórdia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e na súplica da instrumentalidade do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso mediador, hoje e sempre. Amém. 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 Irmãos, nós estamos chegando à parte final. Os demais diáconos que foram reeleitos e já estavam ordenados, por favor, podem se posicionar aí embaixo. Nós vamos instalar todos juntos de uma só vez. Nosso irmão Renato, nosso irmão Davi, nosso irmão Daniel. Por favor, se juntem. Reverendos, presbíteros, muito obrigado. Daniel Augusto Cordeiro Martins, Davi Ferreira Mafra e Renato Maia do Nascimento. Todos já foram ordenados diáconos anteriormente, em algum momento, a ordenação é perpétua, né? Por favor, se assente. Fica aqui embaixo, bem rapidinho. Edmar também, nós vamos instalar todos de uma vez. Cabe a nós agora investir todos esses irmãos no mandato que vai de hoje, até 23 de julho de 2030, ou até que o rei retorne. Finalmente, vocês continuam a crer nas Sagradas Escrituras? Sim? Sim. Só aqueles que vão responder. Vocês continuam a subscrever o símbolo de fé de Westminster, sim? Sim. Vocês continuam a se submeter ao nosso governo, disciplina, Constituição, enquanto esses órgãos se submeterem e forem fiéis às Sagradas Escrituras. Continuam a se submeter? Sim. Igreja, vocês continuam a reconhecer esses homens e receber esses homens como diáconos, dádivas de Deus à sua igreja? Vocês reconhecem e os recebem? Sim. Vocês continuam a prometer, a orar, a amar, tributar honra, obediência a esses irmãos, segundo a palavra, a nossa Constituição, apoiando a liderança deles para a glória e honra de Deus? Vocês continuam a reconhecer, a receber e a prometer? Sim. Deus poderoso, que alegria nos toma essa noite, ao investir e instalar esses 5 irmãos ao sublime ofício do diaconato. Muito obrigado pela disposição deles e por manifestar a tua vontade no nosso meio, para que eles sirvam nesse mandato de 5 anos, ou até que o rei retorne. Ó Deus, os empodere, cheios do teu Espírito, para que eles possam cumprir fielmente esse sublime ministério, e que a nossa igreja possa avançar, porque não depende de quem quer, e nem depende de quem corre, mas depende do Senhor usar a sua misericórdia. E a sua misericórdia tem sido usada sobre nós e sobre eles. Portanto, como ministro da palavra e dos sacramentos da Igreja Presbiteriana do Brasil, em oração, eu proclamo e declaro regularmente eleitos, investidos, instalados, todos esses 5 irmãos, Edmar, Davi, Daniel, Renato e João Vitor, ao ofício sublime de diáconos da Igreja Presbiteriana, segundo a palavra de Deus e a Constituição de nossa Igreja. Se alguém serve, diáconos, façam na força que Deus supre, para que tudo em Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, sejam bem-vindos ao serviço do Senhor. Deus abençoe vocês. Vamos louvar o Senhor juntos agora? O hino 315 é o hino oficial, é o hino do servo de Deus, é o hino do trabalhador, serviço do crente. Louvemos juntos. Renovar,
pastor da igreja presbiteriana do bairro Constantino, é a primeira função dele, pastor de uma igreja local, e presidente do Supremo Conselho de nossa igreja, eleito em 2002 e reeleito 6 vezes consecutivas, né? Até o ano de 2026 agora. Reverendo veio de carro de patrocínio, para quem sabe é bem em chão, né? E pela madrugada quase vai para Confins para ir para Porto Alegre. Então vamos orar para o nosso irmão, para que ele seja tão somente um instrumento de Deus nas nossas vidas essa noite. Deus usa o teu servo, Reverendo Roberto, ele é só e tão somente a boca do Senhor essa noite. Portanto, que ele seja fiel às Escrituras e que nós sejamos edificados, cheios do teu Espírito Santo, ao sermos alimentados pela Escritura. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus amados, é uma alegria muito grande para nós vir aqui na igreja presbiteriana de Manaim e poder chegar a tempo de estarmos aqui. E hoje, na hora de sair, nós tivemos alguma coisa que tivemos que fazer, patrocínio, e atrasamos um pouco para sair. Mas Deus deu o Reverendo Hélio que está comigo, a direção sábia, tranquila, e nós chegamos aqui a tempo. E eu louvo a Deus por tudo que eu pude conhecer. E Ele colocou no GPS e nós achamos a igreja sem problema. Vira para lá, vira para cá, vai para a direita, vai para a esquerda. Aí eu brinquei com ele, agora vamos chegar na rua daqueles que são mais velhos. É o nosso pássaro. Quem tem 70 anos para cima, esta é a rua de vocês, a rua Condor. Então nós chegamos tranquilamente a essa rua, sem problema nenhum. Quem é mais novo, às vezes não guarda muito bem essa rua, mas quem tem mais de 70 anos já observa essa rua com muita alegria, com muito prazer. Eu quero cumprimentar os nossos diáconos, com alegria muito grande por esses 5 diáconos que Deus deu a esta igreja, e aqueles que foram ordenados. Os nossos presbíteros que foram investidos, são 3 presbíteros formando o conselho da igreja, e dizer ao pastor da igreja que o Senhor está de parabéns, fazer todos os diáconos e todos os presbíteros colocar em terra. Isso é bênção de Deus. Isso é bênção de Deus. Vocês estão muito bem trajados para a glória do Senhor. Que Deus abençoe cada vez mais. E o pastor também, né? Vocês podem observar que todos os diáconos, todos os presbíteros, isso é uma demonstração de um carinho muito especial da igreja. Eu quero completar o grupo de música da igreja, muito bom. Vocês cantam muito bem, tocam muito bem, e nós entrarmos sobre a música, foi muito interessante que a bateria acompanhou toque normal da entrada. O nosso irmão toca muito bem a bateria. Que Deus possa abençoá-lo cada vez mais. E o irmão da guitarra, não precisa nem falar, né? Que acompanhou também. E os demais irmãos e a irmã da música aqui, eu não sei como a senhora conseguiu acompanhar todo mundo, a senhora consegue. Que Deus a abençoe cada vez mais. Continue louvando o nome santo do Senhor. Meus amados, é tão bom estar aqui numa quinta-feira, não, uma quarta-feira, quinta é amanhã, e estarmos juntos. Quero cumprimentar o Reverendo Cleverson, que é o presidente do nosso sínodo, que Deus esteja abençoando cada vez mais. Nosso irmão Reverendo José, que é o nosso presidente do presbitério daqui dessa região, que Deus esteja abençoando cada vez mais, para a glória de Deus. Pedro Judson, que é o nosso pastor. Eu fiquei em dúvida, Reverendo, se era Judson ou Hudson. É Judson mesmo, né? Que Deus esteja abençoando cada vez mais o seu ministério. Vamos abrir nossas Bíblias em 2ª carta de Paulo a Timóteo. Eu gostaria que nós pudéssemos olhar para o dia de hoje e observarmos como que o texto sagrado descreve o dia de hoje. O dia de hoje é um dia que vocês devem guardar na memória. Quando presbíteros são investidos, diáconos são ordenados e investidos,
quando a igreja completa 30 anos, quando a igreja recebe de fato a pérola de grande valor. Mas quando a gente examina também aquela parábola da pedra de grande valor, quem comprou a pérola de grande valor foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Somos nós que somos eleitos de Deus, que somos as pérolas de grande valor, adquiridas pelo sangue do Cordeiro. Olha quanto nós valemos. Não foi com moeda corruptível que Deus nos adquiriu, mas Jesus Cristo nos comprou, como afirma Apocalipse. Ele nos comprou derramando o seu sangue por nós, para que pudéssemos ser parte do seu povo. 2 Timóteo capítulo 2, do verso 1 até o verso 13. Vamos colocar de pé para a leitura do texto sagrado e vamos ler de forma alternada esse texto sagrado. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera no que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Todos juntos. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ó Pai, fala ao nosso coração, fala às nossas vidas nesta noite, pelo Teu Espírito Santo, mostrando a palavra a nós, para que nós possamos compreendê-la, aplicando-a em nossos corações, de acordo com a Tua vontade soberana. E em nome do Teu Filho Jesus, em que oramos. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Meus amados, eu gostaria que nós pensássemos na igreja Nosso Senhor Jesus Cristo e pensássemos na igreja Manaim, nos seus 30 anos de vida, no seu aniversário, na sua história, na sua maneira de ser, e pudéssemos compreender que Paulo aqui dirige a nós, como igreja. E ele faz essa direção em 3 grandes temas. Se você quiser anotar, você pode ir anotando. São 3 grandes temas que Paulo coloca para a igreja. Cada um deles, Paulo procura subdividir para que nós possamos acompanhar e guardar nos nossos corações. A grande preocupação de Paulo é que a igreja pudesse compreender, através do ministério de Timóteo e através do ministério nosso, e através do ministério de todos nós, porque todos nós nos servimos ao Senhor, e todos nós devemos estar com as nossas vidas fortificadas na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos aqueles que creem em Jesus
não vieram a crer em Jesus Cristo por escolha própria, mas vieram a crer em Jesus trazidos pelo Espírito Santo de Deus, com uma obra específica da graça de Deus. Nós somos salvos pela graça do Senhor. É isso que é o ponto central para as nossas vidas. Por isso nós temos gratidão diante de Deus. A gratidão é quando nós reconhecemos que eu e nem você não somos salvos por atos nossos, porque somos melhores, porque somos mais trabalhadores, porque temos melhores condições, porque nascemos deste lar ou naquele lar, mas nós estamos aqui e somos salvos pelo ato exclusivo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus é que nos constrange. Pela graça que somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus para as nossas vidas. Por isso que Paulo começa o texto sagrado trazendo essa expressão no verso 1. Ele queria primeiro nivelar a igreja, para que a igreja pudesse compreender que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, devemos ser gratos a Deus. A gratidão deve ser o ponto central das nossas vidas. E a partir daqui, Paulo então vai desenvolver 3 grandes temas nesse texto. O primeiro tema que Paulo traz para nós: qual é a razão, qual é o objetivo de eu e você ser salvo em Cristo Jesus? Paulo aqui usa a mesma expressão que Jesus Cristo usou no passado, para chamar a atenção da igreja para sermos testemunhas. Por isso que da minha parte ouvi-se através de muitas testemunhas. A igreja é o testemunho vivo do Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus para sermos testemunhas do Senhor. E por isso nós somos chamados por Deus para transmitir a homens fiéis e idôneos, para instruir a outros. O objetivo da igreja é, como a igreja do Senhor Jesus Cristo, é estarmos ensinando outras pessoas através do nosso testemunho. Eu gosto muito de uma expressão que está no Salmo 66. Eu não sei quantos irmãos já leram esse Salmo bem e já observaram a expressão que está no verso 16. Vinde e ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. E contarei o que Deus tem feito por mim. A igreja, ela existe para contar ao mundo sobre a bondade de Deus, sobre a glória de Deus, sobre a obra de Deus. Esse é o ministério da igreja. Então todos nós somos chamados para sermos evangelistas. Todos nós somos chamados para sermos testemunhas. O grande problema da igreja, muitas vezes, é que a igreja se cala diante do mundo em que nós vivemos. E nós esquecemos que em todo lugar que nós estivermos, a nossa obrigação é sermos testemunhas do Senhor, instruindo outros, principalmente homens idôneos, para que eles possam depois instruir outros. A igreja é uma sequência de ministério até a volta de Cristo Jesus. E nós muitas vezes nós não guardamos isso. Nós muitas vezes começamos a perguntar para nós mesmos: o que eu posso fazer na igreja? Porque
você pode fazer na igreja é trazer outras pessoas. Eu gostaria que cada irmão saísse aqui hoje pensando: quantas pessoas eu tenho falado do Evangelho da Graça? E quando você deitar na sua cama, que o Espírito Santo de Deus possa te perturbar um pouquinho e você possa ficar um período grande em insônia. E nessa insônia você tivesse ouvido sempre essa expressão: quantas pessoas eu tenho falado de Jesus Cristo? Quantas pessoas já convidei para ir à igreja? Olha, quantas pessoas eu tenho dito que o meu pastor é um homem abençoado por Deus? Olha, quantas pessoas que vêm falar comigo sobre esse assunto ou sobre aquele assunto, eu tenho testemunhado daquilo que Deus fez na minha vida? Não é o que a igreja fez na sua vida, mas o que Deus fez na sua vida. Eu vou contar as bênçãos de Deus. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Quantas vezes você já ligou para o seu pastor na madrugada? Eu não preciso dizer nenhuma vez. Quantas vezes você já perturbou ele na madrugada dizendo: pastor, eu estou aqui orando por alguém, eu queria que o senhor orasse junto comigo por essa pessoa. E no outro dia você encontrasse aquela pessoa no seu trabalho, você pudesse dar um abraço apertado e disse: fulano de tal, essa noite, na madrugada, eu orei por você. E pode ser que naquela hora aquela pessoa vai começar a chorar dizendo: você não sabe o quanto eu precisava de alguém que orasse por mim naquele momento. E ali começa a evangelização. O grande problema nosso é que nós não nos importunamos em cumprir o nosso ministério. Eu gostaria que na próxima vinda minha aqui a Manaim, nós pudéssemos estar pensando: pastor, nós já estamos pensando em dobrar o nosso tempo. Porque está cada dia mais chegando gente. Dona Maria trouxe 3 visitantes. Senhor Sebastião, tem um Sebastião aqui? Não tem, né? Senhor Sebastião trouxe 4 visitantes. Senhor Eusébio pegou todo mundo na construção e trouxe para cá. Está acontecendo alguma coisa, está um avivamento na Manaim. Se cada um cumprir o seu ministério. O Espírito Santo nos levando a fazer a obra. O segundo tema desse texto é que Paulo nos convida a sofrer pelo Evangelho, pagar o preço do Evangelho. E aqui, meus amados, nós devemos olhar bem a expressão que Paulo usa aqui: participa dos meus sofrimentos. Paulo não estava convidando ninguém para ir para a cadeia, ficar no cárcere junto com ele, fica lá algemado junto com ele. Mas a ideia paulina central é: participe do meu trabalho, das minhas lutas, dos sofrimentos da obra. E Paulo coloca 3 exemplos para nós. E para que nós possamos cumprir esses 3 exemplos, nós vamos ter sofrimento. Nós temos que ter a disposição de sofrer por esta causa. E muitas vezes nós crentes não queremos sofrer. O Brasil é um país que nós não enfrentamos perseguição, mas nós enfrentamos uma das perseguições mais pesadas que o diabo já trouxe para nós, e ter levado a igreja a um comodismo. A igreja tem que se acomodar. Agora o cruzeiro subiu, está lá nas alturas, mas o Atlético está aí vivo, correndo atrás, com as suas esporas. A
Agora eu gostaria de perguntar ao irmão: se o Mineirão abrisse as portas no próximo domingo, às 6 horas da tarde, às 18 horas, e falasse: todos podem vir de graça, Atlético e Cruzeiro, quanto estariam vindo para a igreja ou estariam indo para o Mineirão? Quanto estaria abrindo mão? Meus amados, o mundo que nós vivemos, nós somos acomodados, nós não estamos sofrendo, nós não estamos abrindo mão de mais nada por causa do Evangelho da Graça. E a primeira figura que Paulo traz para nós é a figura do soldado. Ele não se envolve em outros negócios, ele tem fidelidade, ele tem total fidelidade àquele que o chamou. E nós precisamos ser fiéis a Cristo Jesus, nosso Senhor, e a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, em todas as coisas, e abrir mão de qualquer coisa que tenta nos desviar dessa fidelidade, mesmo que seja alguma coisa inocente, mas tenta nos tirar dessa fidelidade. Participa comigo como um bom soldado, dos sofrimentos como um bom soldado. Se o bom soldado precisa ficar 5 horas em pé, vai ficar 5 horas em pé. Se ele precisa investigar, ele vai investigar. Ele é fiel ao seu exército, à sua guarnição, ao seu comandante. A fidelidade tem sido o ponto central para a sua vida. A fidelidade nossa ao nosso Senhor Jesus Cristo precisa ser o ponto áureo das nossas vidas. Nós muitas vezes estamos acomodados. Nós não mexemos. Mas Paulo coloca outra palavra: o atleta. O atleta tem regras, tem normas. E nós precisamos correr de acordo com as normas estabelecidas. Nós somos desvencilhados de muitas coisas. E algumas vezes cortar algumas coisas é difícil para nós. Eu tenho que ser um dizimista fiel, eu vou ser um dizimista fiel. Minha norma é entregar o meu dízimo à minha igreja. E você vai administrar de acordo com a vontade soberana de Deus. Eu tenho normas que têm a minha confissão de fé que eu tenho que obedecer. Tem o catecismo maior, o catecismo menor. Eu tenho uma constituição da igreja que me exige algumas coisas que eu preciso cumprir. Eu sou igreja presbiteriana. Eu não sou igreja batista. Eu não sou igreja pentecostal. Eu sou igreja presbiteriana. Então, as normas precisam estar bem estabelecidas. E esse é o grande trabalho do presbiterato. Não deixar a igreja desviar das suas normas. E algumas vezes orando a Deus e trazendo os irmãos. E sentindo as lutas dos irmãos. Sentindo as batalhas dos irmãos. E mesmo com dor, com sofrimento, nós vamos ser um bom atleta. Eu não sei se algum irmão já viu alguém se preparando para a Olimpíada. Ou já viu na televisão alguém se preparando para a Olimpíada. E muitas vezes aquela pessoa sacrifica tudo. Ele tem que ter um corpo atlético, ele tem que se preparar, cada uma tem que se preparar, sempre são os melhores. Eu gostaria que a igreja Manarim tivesse os melhores aqui, para a glória de Deus.
que conhece as normas, que pratica as normas, não abre mão dessas normas, mesmo que sofra, mesmo que haja momento de lágrimas, vai até a exaustão, mas vai até a exaustão, para a glória de Deus. A gente tem que lutar por aquilo que a gente ama, e lutar pela igreja de nosso Deus, e lutar arduamente, constantemente, dedicando toda a nossa vida para a glória do nosso Senhor Jesus. Não é a glória dos homens, mas é a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aonde o Senhor quer que eu chegue? Eu, como um atleta preparado, eu vou dedicar exercícios, eu vou te desvencilhar de todo perigo, todo pecado, que muitas vezes vem me assediando e se juntando na minha vida. O terceiro exemplo que Paulo coloca para nós é do lavrador. O ponto central do lavrador é a paciência. Aquele que vai sofrer com isso tem que ter paciência. E nós muitas vezes não temos paciência. Não pode vir o sofrimento em nossa casa e nós já começamos a dizer: Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus não está comigo. Nós precisamos aprender a viver uma vida sem murmuração e sem contendas, como Paulo fala em Efésios. Sem murmuração e sem contendas. Nós precisamos respeitar uns aos outros como irmãos. Nós precisamos ter paciência para que os frutos venham. As coisas não são rápidas. O pé de laranja gasta tempo para você poder colher as laranjas. Você planta, você rega, você cuida, você poda, para que depois você tenha as laranjas. E não existe uma fruta mais gostosa que uma laranja de quintal bem cuidada. Um pé de goiaba também leva tempo. Não é só plantar e ir lá pegar as goiabas. Eu tenho um amigo meu que tem uma parreira na casa dele. Cuidado que ele tem com aquela parreira para que ela produza uvas. É uma coisa fora do comum, é um cantinho na casa dele, encostado ao muro. E ali ele colocou essa barreira. Ali ele vai, corta, poda, limpa, coloca esterco, gasta tempo, tem paciência. Algumas vezes, quando ele sente que os passarinhos estão querendo vir, ele procura envolver aqueles cachos com alguma coisa para proteger os passarinhos. Tudo ele faz. E ele não colhe nenhum que ainda não esteja completamente maduro. De vez em quando ele leva para a gente. E aquela uva dele é docíssima, porque ela tem um cuidado todo especial. É a paciência. O segredo de um casamento feliz é a paciência. Eu estou completando 48 anos de casado. Este ano nós vamos completar 48 anos de casados. E eu olho para minha esposa, todo dia ela é mais bonita do que ela fora. Muito mais bonita que o dia que nós casamos. Eu espero que ela olhe para mim também e possa ver isso. Mas o que mais me alegra é ver que nós
Para que nós vamos tentar mudar as coisas? Temos que ter paciência com o outro. Temos que saber conversar. Temos que entender um ao outro. Temos que compreender um ao outro. Uma das coisas que eu sempre primei na minha vida era ir para a igreja junto com a esposa. Eu sempre falava com ela, então comece cedo para se arrumar. Eu sei que você vai demorar mais do que eu. Então comece cedo, vai se arrumando. E eu tenho que ter paciência de esperar. E se seu marido for aquele que demora mais, tenha paciência de esperar. Porque também há homem que demora uma vida para tomar um banho. Ele canta muitas músicas do banho, para depois acabar o banho. Então nós temos de aprender a ter paciência uns com os outros. O lavrador é o exemplo da paciência. Tem um período que ele semeia, tem um período que ele vê nascer, tem um período de poda, de crescimento, de desenvolvimento, de cuidado, que sabe a época certa de colher. Seja isso para qualquer planta que nós tivermos, qualquer coisa que nós vamos fazer, participe dos meus sofrimentos. Que Paulo cria a vida cristã de lutas e sofrimento, de dores. Se você ainda não sentiu a dor do ministério, a dor de ser ovelha, a dor de lutar pela causa, você ainda não aprendeu a vivência do Evangelho. Você tem de aprender isso. Uma vez eu estava com uma pessoa que ele passava por um momento difícil da sua vida, era uma crise da vida dele, e ele chegou para mim e disse: pastor, estou vivendo uma crise na minha vida, eu queria que o senhor me ajudasse nessa crise. Bom, pastor, minha situação está difícil, eu vou ter um período de muitas dificuldades, mas eu conversei com a esposa e nós tomamos uma decisão. Nós vamos agora passar um período sem entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu sei que a igreja tem seus compromissos, tem suas obrigações, mas o senhor vai entender, essa crise que eu estou passando agora, esses 10% vai me ajudar muito, em muitas coisas. Eu sabia a distância que ele ia de carro, da casa até o serviço dele. E quando ele acabou de falar, eu fui ouvindo. O que o senhor pensa nisso, pastor? Disse: meu querido, por que você não vai abrir mão do carro? Economiza gasolina. E vai a pé para o seu serviço. Levanta um pouco mais cedo. Sua esposa levanta um pouco mais cedo, já faz a comida, você já leva a comida. Passa um ônibus aqui nessa região, você pode pegar o ônibus. Você vai a pé, vai de ônibus. Ah, pastor, mas é um sacrifício, pastor. Eu levantar 5h30. Eu levanto às 6h. Meia hora eu estou lá, antes da meia hora eu já estou lá no serviço. Aí eu tenho que levantar 5h30. Aí levantei e pergunto a questão: por que você não abre mão de outras questões na sua vida? De outros gastos que você tem? E depois de muitos questionamentos, ele falou: pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Eu disse: porque a única coisa que você não pode abrir mão é a fidelidade a Deus.
Se você abrir mão da fidelidade a Deus, você não é um soldado de Cristo Jesus. O soldado é fiel. Você é melhor sofrer, mas não abrir mão da sua fidelidade. Há muitas pessoas que estão prontas a abrir mão de muitas coisas, igreja. Às vezes tem pessoas que chegam para nós e logo vai dizer: pastor, eu arranjei agora um novo emprego, vai pagar o dobro, mas eu tenho que trabalhar no dia do Senhor. Eu disse: por que você não fica com o salário que você tem? O bom soldado fica contente com o que ganha e aprende a administrar. Por que ele sacrificar o dia do Senhor? Desobedecer a nossa Constituição, a nossa confissão de fé e os nossos catecismos. A vida cristã, nós muitas vezes temos que quebrar as normas estabelecidas. Nós não sofremos pela causa. Nós não sofremos pelo Evangelho. Nós não abrimos nada, mão de nada que seja bom para nós por causa do Evangelho. Este é o mundo que nós estamos vivendo acomodados. Completamente acomodados. A reação nossa é ficarmos aonde nós estamos. Nós não queremos abrir mão de nada em prol do Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus. Mas Paulo, grande apóstolo, coloca para nós 3 exemplos que nós precisamos mirar. Primeiro, uma lembrança. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi segundo o meu Evangelho. Lembra-te de Jesus, da luta dele, da batalha dele, do ministério dele. Lembra-te que Jesus morreu por você. Traga isso à sua lembrança. Paulo coloca um outro momento para nós, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra não está algemada, a palavra está livre, ela é pregada, ela é anunciada. Onésimo foi gerado na cadeia. A guarda imperial, a guarda do império, ouviu o testemunho de Paulo na cadeia. E Paulo coloca que dá razão dos eleitos de Deus. Você está na igreja como eleito de Deus e você deve sofrer pelos eleitos de Deus. É Deus que vai trazer os seus. Não é você que vai trazer ninguém. Mas o Espírito Santo de Deus vai despertar os eleitos e vai trazer a igreja para a glória dele, para o louvor dele, para a honra dele. Tudo Deus faz por nós, mas eu tenho que ter a disposição de olhar para esses exemplos e colocar na minha vida para sofrer como servo de Deus. Não é simplesmente passar a minha vida. Eu preciso sair da acomodação que eu tenho para um momento novo na minha vida. O despertar da minha vida. E é isso que é avivamento. É o despertar da minha vida. Período de oração, período de jejum, período de busca, de consagração das nossas vidas, para que as pessoas possam olhar para nós e possam dizer: ali está um servo autêntico de Jesus Cristo. Esse é o trabalho nosso, é o nosso ministério, é a nossa obrigação. Tudo nós suportamos
por causa dos eleitos de Deus. Para trazer e para buscar os eleitos de Deus. E quando a pessoa vier para a igreja, tu diz, eu converti fulano. Não, eu simplesmente testemunhei que o Espírito Santo a trouxe. Foi o Espírito Santo de Deus que a trouxe para a glória de Deus. Com esses 3 temas, Paulo coloca para nós a nossa gratidão. E Paulo termina, coroando esse texto, com a perseverança dos santos. A conclusão de toda essa mensagem que nós pregamos é a perseverança dos santos. Fiel é a palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele perseveraremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Em outras palavras, se nós começarmos, aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. Ele nos levanta pela mão e nos leva. Não há crente salvo e perde a salvação. A gente pode tropeçar, mas nós não ficaremos caindo. Nós nunca vamos entender isso. Mas se nós fizermos uma análise desses 30 anos da igreja, nós vamos ver muitas pessoas que foram reconciliadas, trazidas de volta pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o papel nosso, pregar às pessoas e dizer que a obra de Deus se completa na perseverança dos santos. Não nós que perseveramos, mas Jesus Cristo que persevera em nós. Graças damos, Senhor. Graças te damos. É tão bom ser igreja. Nós vivemos na gratidão. Na gratidão porque nós podemos testemunhar de Ti. Na gratidão porque nós podemos servir o Senhor como soldado, como atleta e como lavrador. Na gratidão porque nós vamos alcançar os Teus eleitos, lembrando do ato de Cristo, lembrando do exemplo de Paulo, mas acima de tudo, lembrando que a palavra de Deus é eficaz e ela nunca, jamais estará ou esteve algemada para a glória de Deus. Que Deus os abençoe. Amém. Amém. Irmãos queridos, nossa equipe de música vai nos direcionar num cântico. Nós estamos caminhando para o final desse curso especial do Jubileu de Pérola, mas eu queria te dar a oportunidade, você que já conhece a Igreja Presbiteriana do Brasil, sabe da gestão transparente que ela faz dos nossos recursos, como conselho, seja de uma igreja pequena como a nossa, ou de uma grande igreja, zela por essa transparência. Quero convidar você, caso o Espírito assim te mova, a consagrar a Deus uma oferta de gratidão, uma oferta especial. As cadeiras na sua frente tem um QR Code, são 2, você pode usar qualquer um deles. E nós temos o gasofácil QR Code aqui à frente também. Uma oferta ao Senhor, caso assim você se sinta direcionado voluntariamente. Fiquemos de pé no nosso lugar, nessa consagração, não só de recursos, mas sobretudo na nossa vida, nós declararemos que Ele é. Ele é santo para sempre. Senhor,
Eu gostaria de convidar as esposas do pastor, as esposas dos presbíteros e as esposas dos diáconos, para que venham aqui à frente. A noiva serve. A noiva serve. Então, por favor, venha todas as irmãs aqui à frente, as noivas também, se tem mais uma ou duas, né? São 2 irmãos noivos aqui. Pode segurar a mão bem firme, viu, irmão? Não vai soltar a mão da sua leiteira, tá? Mas está faltando uma irmã aqui, cara. Ah, está chegando ali a noiva do Everson, né? Namorada dele. Minhas irmãs, eu gostaria, em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil, cumprimentá-las no dia de hoje. Porque o aniversário da igreja também é o aniversário das famílias da igreja. E quem representa as famílias da igreja são vocês. Famílias dos presbíteros, docentes e regentes, e as famílias dos nossos diáconos. Que os lares de vocês sejam lares abençoados por Deus. Lares diferenciados pela graça de Deus, e que vocês possam ter a alegria de viver um lar para a glória e louvor do nosso Deus, em fidelidade diante do Senhor. Vocês que estão se preparando para ficar noivos, se casar, vocês possam sentir o desafio, sentir esse grande desafio de ser um lar exemplo na vida da igreja. A igreja vai olhar para vocês e vai ver aqui um lar do Senhor, para a glória dele. Sejam dedicados ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, minhas queridas irmãs, recebam o abraço da sua igreja desse aniversário. Meus amados irmãos, recebam também o carinho da sua igreja desse aniversário. O presidente Ciro receba o abraço da igreja, juntamente com a sua esposa. Também o presidente do presbitério receba o abraço, juntamente com a sua esposa. Ser um bom presidente precisa de uma boa esposa. E muitas vezes de muito sacrifício, de muitas lutas, mas que Deus possa abençoá-los. Eu gostaria que a igreja fizesse coro comigo, e toda a igreja pudesse dizer: Senhor, graças te damos pelos nossos oficiais. Vamos lá? Senhor, graças te damos pelos nossos oficiais. Então, 30 anos marcados de gratidão a Deus. Vamos orar. Ó Pai, nós te louvamos por esses irmãos. Te louvamos pelas famílias que aqui estão à frente. Te agradecemos, ó Pai, pela esposa, pela filha do pastor. Te agradecemos, ó Pai, pelas famílias dos nossos presbíteros, pela família dos nossos diáconos. Te agradecemos, ó Pai, pela família do presidente do Ciro, do presidente do presbitério. Entregamos tudo nas tuas mãos. Que essas famílias, ó Pai, estejam a teu serviço, para a glória, para a honra e louvor do teu nome. Sabemos, ó Pai, que muitas vezes tem lutas, tem batalhas, tem sofrimentos, mas que o Senhor possa estar presente, cuidando desses irmãos, cuidando das dores das esposas e dos esposos, para que sejam famílias exemplares, que testemunham de Jesus Cristo, nosso Senhor. Derrama as tuas bênçãos sobre esses queridos e amados irmãos, sobre a igreja presbiteriana de Manaim, para que esta igreja, ó Pai, seja grata ao Senhor, grata todos os dias diante do Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem dado a esses queridos irmãos. Nós os entregamos nas tuas mãos. Guarda-os, proteja-os e use-os para a tua glória e teu louvor. Sustenta esta igreja, para que ela continue sendo testemunha fiel de Cristo Jesus, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, ó Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre todas as famílias, sobre todos os lares, sobre todos os amados e queridos irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Podemos sentar-nos. Aos presidente do presbitério, quando eu convidei, prontamente nos atendeu, mesmo em viagem. Lucino da Pedro Clécio, muito querido, professor do seminário também, obrigado por estar aqui com a gente. Reverendo Roberto, eu encontrei com ele a última vez no Supremo Concílio, mas antes disso, em 2019, quando eu era mais magro, não tinha nenhum filho. 5 anos depois, 3 crianças. Obrigado pela presença, que Deus abençoe o seu ministério vasto em nossa nação e além fronteira também. Irmãos, a toda a nossa equipe envolvida foi grande na recepção, aquele povo all black ali, ó, todo mundo de preto embaixo, em cima, os nossos irmãos, bênção, muito obrigado. A nossa logística, decoração aqui, lá em cima, você vai notar também. Nossos irmãos da música, equipe de música, é uma bênção no ministério de nossa igreja, é uma bênção no ministério de nossa igreja. O povo do bolo, o povo da mídia, da fotografia, da filmagem, bênção, bênção. Ao conselho de nossa igreja, pelo companheirismo, pela coragem, pela generosidade que vocês têm acolhido nos últimos 5 anos. E que, se Deus conceder graça, até o jubileu de coral, daqui a 5 anos, ou até que a gente retorne. Muito obrigado. Irmãos, nós não queremos que você saia sem esse gosto doce na boca. Então, você vai fazer o seguinte: a gente quer que você veja que grandes coisas fez o Senhor por nós. Você vai subir 2 lances de escada, nós temos um andar de educação ali, algumas salas. Você vai continuar subindo, nós temos o 4º andar. Você vai pegar o seu bolo, salgadinho, docinho, contemplar um pouquinho e descer, para dar espaço para as outras pessoas. Deus te abençoe, foi um privilégio te receber.